Então mostra a tua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, levante aí. Glória a Deus. Então você vai abrir sua Bíblia agora, que agora é o momento da palavra. Quem está em casa também pode pegar a sua Bíblia em casa e vamos ouvir a palavra do Senhor através da Bíblia. Hoje nós temos uma pregadora de fora, lá do bairro do Guamá, missionária Alessandra está aqui. Ela tem ministrado toda semana aí nas redes sociais, no YouTube. Ela tem um canal chamado Palavra da Vida. Toda semana ela está pregando a palavra nas mídias sociais. E nesse tempo de pandemia foi muito importante. E hoje ela vai estar ministrando aqui ao vivo, presencial para nós. Vamos orar por ela. Levante sua mão. Diga assim: Alessandra, o Senhor te use para pregar a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Meus netos, servindo a Deus com alegria na Assembleia de Deus. A palavra que eu vou ministrar para vocês hoje, Deus já tinha me dado algumas semanas, mas graças a Deus eu já tive a oportunidade de compartilhar com vocês. Aproveitando também que daqui a 9 dias nós temos também uma data especial. Vocês sabem qual é? Daqui a 9 dias? 9 dias, Dia dos Pais. Dia dos Pais, é o segundo domingo de agosto. Então queria falar com vocês um tema que para mim é extremamente relevante para quem serve ao Senhor. E o tema é: você tem um pai. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 9. Não sei se vocês já pararam para refletir sobre esse capítulo, mas parem uma noite, hoje à noite, quando chegarem em casa, amanhã, e circulem todas as vezes que for mencionado a palavra pai. Esse é um capítulo que trata profundamente sobre paternidade. Nós precisamos entender que temos um pai. Mateus 6:9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começamos com esse versículo porque Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é um livro, é um evangelho escrito por um discípulo de Jesus, pelo apóstolo, por um coletor de impostos que larga tudo para servir ao Senhor, larga tudo para servir a Jesus. E ele narra antes disso, em Mateus capítulo 4, nós vemos Jesus sendo batizado, depois Jesus sendo tentado, depois Jesus selecionando discípulos, chamando pessoas para serem pescadores de homens. E aí ele começa os fundamentos da fé cristã. Ele começa a ensinar a base do que é servir ao Senhor, do que é servir a Cristo. E aí em Mateus 6 ele começa falando muito sobre paternidade. E isso não é por acaso, porque se você serve ao Senhor, você não pode continuar mais nenhum dia da sua caminhada achando que você não tem um pai. Porque se a minha relação com o Senhor é uma relação distante, se a minha relação com o Senhor não é uma relação de proximidade, toda a minha vida com Deus é prejudicada, porque eu começo a entender o Evangelho de uma forma distorcida, e Deus ele quer nos restaurar a nossa comunhão com Ele, mostrando como deve ser o Evangelho. E uma das formas que nós precisamos ver, a base, é entender que temos um Pai. Pai nosso, Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai. Nós temos um Pai. O Pai não começou com Jesus. Esse Pai, ele está presente desde o Antigo Testamento. Esse Pai que era o Pai do povo de Israel, o Pai que selecionou aquele povo e disse: esse povo é meu, esse povo tem uma aliança comigo. E agora no Novo Testamento ele está dizendo: epa, esse Pai não é só de Israel, esse Pai é um Pai nosso, é um Pai de todos nós. A primeira coisa que nós precisamos lembrar, nós não podemos sair daqui sem ter isso em mente,
é que temos um Pai. Um Pai que não é só meu, não é só seu. Esse é um conceito muito importante, porque se eu entendo que esse Pai não é um Pai só meu, eu começo a deixar de encarar o Evangelho como algo que eu não devo compartilhar com ninguém. Não, eu tenho que encarar o Evangelho para que o máximo de pessoas entenda que todos têm a oportunidade de ter esse Pai. Todos têm a oportunidade, se crer no Senhor Jesus, se falar com a sua boca e crer no seu coração, você tem um Pai. Através do sacrifício de Jesus, você tem um Pai. Um Pai que está presente no Antigo, um Pai que está presente hoje. Esse Pai existe, esse Pai é real. Nós precisamos ter essa noção, sentir Ele, ver Ele como Pai. Qual é o problema? É que muitos não entendem isso na prática, porque muitos não têm uma relação boa com o Pai aqui da terra. Muitos não conheceram seus pais, muitos estão brigados com seus pais, muitos já perderam seus pais, muitos estão sem essa conexão terrena do que é ter um pai. Eu sou um exemplo que eu por muitos anos fiquei brigada com a minha mãe, morando no mesmo lar. A gente morava no mesmo lar, mas uma mal falava com a outra. Ela tentava se conectar comigo e eu não conseguia me conectar com ela. Eu não conseguia ter a conexão mãe e filha. E talvez alguns que estejam aqui, ou alguns que estejam assistindo esse vídeo, de repente estão tendo essa dificuldade também. Como eu consigo me conectar com Deus se eu não consigo nem me conectar com o Pai que eu tenho aqui na terra? Através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós temos sim um Pai que é meu, um Pai que é seu, e um Pai que precisa ser conhecido mundo afora. Se você está falando de Jesus, se você está falando de Deus e está esquecendo de falar que Ele é Pai, que Ele é teu Pai, e que outros podem vê-lo como Pai, então algo está faltando. Nós precisamos ser usados, cada um aqui, todos os dias tem que ser instrumento de Deus para falar que existe um Pai, e não é um Pai qualquer, é um Pai celestial. Fiquem com a Bíblia aberta em Mateus, tá bom? Mateus 6:1. O Pai de vocês que está nos céus. Bora ler desde o início. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, pois sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Se eu não entendo que eu tenho um Pai celestial, eu vivo apenas pelo que eu estou vendo aqui na terra. E qual é o problema disso? É que se eu estou vivendo apenas pelo que eu vejo, apenas pela carne, eu vou querer só reconhecimento aqui dos outros nessa terra. Eu não posso esquecer, na verdade, que se eu estou servindo ao Senhor, que se tem um Pai celestial, Ele está nos céus e Ele está me vendo, Ele está te vendo. Esse Pai celestial nos mostra que se existe um Pai que está nos céus, existe vida após aqui. Depois que essa carne cessa, nós temos uma vida eterna com Ele. Essa vida não acaba aqui. Nós temos um Pai que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente. Nós temos um Pai que pode todas as coisas. Nós temos um Pai que sabe de todas as coisas. Nós temos um Pai que Ele é onipresente, que Ele está presente em todos os momentos. Deus está presente aqui nesse lugar. Deus está presente no meio de uma pandemia. Deus está presente. Deus, Ele está presente na nossa vida. Independente desse momento estar sendo um momento bom ou um momento difícil, Deus está presente. E o que é mais incrível é que se eu creio que tem um Pai celestial, eu creio no que está escrito em Salmos 139, versículos 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Se eu creio que tem um Pai celestial, eu creio que desde o ventre da minha mãe, Deus, Ele está presente. Deus, Ele me formou. E significa o quê? Que eu tenho um propósito.
Infelizmente, muitos passam essa vida, adolescência, juventude, muitos passam por essa vida sem entender que tem um Pai que está no céu, sem entender que esse Pai, Ele está presente desde a nossa formação. Significa que muitos jovens estão vivendo só pelo hoje, não estão vivendo para pegar o Evangelho, não estão vivendo porque creem que é só nesse mundo, quando na verdade tem muito além, é muito além. Deus, Ele falou contigo antes de você nascer. Deus, Ele te planejou muito antes. Você está aqui e está vivendo como esse propósito de Deus. Isso é um alerta, isso é um chamado, porque se eu tenho um Pai que está no céu, significa que eu tenho um propósito de estar aqui. E se eu estou viva aqui, se você está vivo aqui, é para fazer, cumprir o Evangelho, é para viver esse Evangelho e cumprir o que Deus te chamou especificamente para fazer. Paulo, ele tinha um chamado específico. Paulo, ele tinha uma missão de ser apóstolo dos gentios. Mas eu fico pensando, e a gente, será que a gente sabe qual é a nossa missão nessa terra? Será que você tem a real dimensão do que Deus te chamou para fazer? É muito triste passar a vida toda sem saber o porquê está aqui, achando que os dias são apenas mais dias e não tem propósito, que a vida é só nascer, crescer, estudar, fazer faculdade, casar, ter filhos e morrer. Será que a vida é só isso? E não é, porque nós temos um Pai que está nos céus, um Pai que esteve presente desde a nossa formação. Uma coisa que o Fladerni me falou esses tempos, ele disse que quando vem uma criança na terra, claro que Deus abençoa os pais, mas Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. Não é só pelos pais, é aquela criança tem um propósito. Se você está aqui, você tem um propósito. Você tem um propósito e precisa se encher de Deus para cumprir esse propósito. Mateus 6, ainda em Mateus 6, nós vemos 3 versículos a mesma coisa. Mateus 6:4, Mateus 6:6 e Mateus 6:18. Nós temos um Pai que nos vê em secreto. Nós temos um Pai que nos vê em secreto. Em que momento Ele nos vê em secreto? Quando ajudamos os outros. Ele nos vê em secreto quando oramos. Ele nos vê em secreto quando jejuamos. Se eu creio que nós temos um Pai celestial, eu não preciso fazer as coisas para ser vista pelos homens. Se eu fizer isso, é uma escolha que eu tenho, mas eu já vou ter a recompensa dos homens. Deus, Ele está nos dando um novo tempo, uma nova oportunidade de entender o Pai de uma outra forma, que é um Pai que quer te ver em secreto. Se nós temos um Pai onipresente, nós temos um Pai onisciente, onipotente, nós precisamos ter essa intimidade com Ele em secreto. Se eu não tenho essa intimidade com Ele em secreto, o que eu estou dizendo? É que eu não creio que tem um Pai que me vê em secreto. Porque se eu não estou buscando a Deus em secreto, é como se eu estivesse dizendo, não compensa buscar a Deus em secreto. Para que eu vou buscar a Deus em secreto? Mas se você realmente crê que você tem um Pai celestial, um Pai que te vê em secreto, e olha, Ele te vê em secreto e te recompensa. Ele te recompensa porque você está fazendo no secreto. Por que você faz o que faz? Por que você faz o que faz para o reino de Deus? Você faz para receber aplauso dos homens? Ou você faz porque você crê que tem um Pai que está te vendo no secreto? Porque o púlpito é um lugar que muitos querem estar. Porque é um lugar que muitos são reconhecidos por homens. Mas quem é que quer ser visto pelo Pai em secreto? Deus, Ele quer falar contigo no teu quarto. Deus, Ele quer falar contigo no momento que tu está sozinha, no momento em que os homens estão dizendo, esse daí foi derrotado, esse daí perdeu. Não, você, até no seu momento de luta, até no seu momento de aparente derrota, é o momento em que você mais busca o Senhor, é o momento que você tem mais intimidade com Deus, porque você crê que você tem um Pai, que até no seu momento de angústia,
angústia, Deus tem um propósito, aquilo está colaborando para o teu bem. Até no momento de dor, aquela dor vai ser usada em prol do Evangelho. Até aquele choro vai servir para o teu amadurecimento. Até aquela dificuldade vai servir para que você se fortaleça no Senhor e prossiga crendo em Deus. Prossiga, porque em Salmo 139:7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem lugar que eu possa me esconder de Deus. Eu posso me esconder das pessoas, mas de Deus eu não posso. Então eu tenho que buscar esse momento com Deus, essa intimidade com Deus. Precisamos crer que nós temos um Pai que nos vê em secreto. Não podemos deixar essa noite terminar sem antes viver esse momento em secreto com Deus, porque Ele está te vendo. Não podemos partir pregar o Evangelho sem crer que na angústia, na dor, na tribulação, Deus vai estar no secreto te carregando no colo, dizendo: meu filho, ainda que tenha uma circunstância difícil, eu estou te carregando, eu estou te protegendo, eu estou te ungindo, eu estou te abençoando nessa luta. Não precisa se preocupar. Alguns podem estar pensando: Alessandra, mas eu me esforço tanto, eu faço tanta coisa e nunca me deram nenhum parabéns, nenhum tapinha na costa dizendo muito bem, nunca me elogiaram, Alessandra. Mas espera aí, você está fazendo isso por quê? É para receber elogio de quem? Você não quer ser recompensado pelo Pai que te vê em secreto? Teu Pai está te vendo. Você tem um Pai próximo. Ainda que seu pai terreno tenha sido distante, ainda que você tenha tido uma relação ruim com seus pais, o seu Pai celestial não. O seu Pai celestial está presente. O seu Pai celestial está dizendo: eu estou te vendo. Não interessa o que está acontecendo, se está no momento bom ou difícil, eu estou te vendo. Eu estou te vendo. E no secreto eu estou te vendo. E a recompensa virá. A recompensa. O nosso problema é querer escolher a recompensa, é achar que a recompensa vai vir do nosso jeito, quando na verdade a recompensa do Pai é muito mais do que pedimos ou pensamos. A recompensa de Deus é muito maior, é muito melhor. Nada é melhor do que ter a presença de Deus. Quem já viveu com a presença do Senhor sabe que nada se compara à presença de Deus. A presença de Deus é a maior recompensa que Ele dá. A esperança de uma vida eterna com Ele é um presente tão grande. Viver com uma esperança. Você já viveu sem esperança? Muitos estão vivendo sem esperança nessa pandemia. Muitos estão sem esperança. E você pode ser um canal, um instrumento de Deus para falar de um Pai que te dá uma esperança. Um Pai que dá uma esperança de vida eterna. Um Pai que dá uma esperança de comunhão, de presença. Ainda que muitos estejam até hoje em suas casas, ainda que muitos estejam até hoje sem poder sair do seu lar por causa da pandemia, o Senhor está lá em secreto vendo. O Pai está lá em secreto abençoando. O Pai está em secreto dizendo: meu filho, eu estou aqui, eu estou presente. Nós temos um Pai presente. Mateus 6:8. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Antes mesmo de você pedir, você tem um Pai que sabe do que você precisa. Você sabe do que você tem suas necessidades, mas o teu Pai já conhece delas antes mesmo de você falar suas necessidades para o teu Pai. Teu Pai, Ele sabe de tudo. Nós devemos parar de orar, então eu vou parar de orar, já que Deus já sabe tudo que eu preciso. Não, Deus já sabe o que você precisa, mas é para você confiar. Precisamos confiar. Se nós já temos alguém que é onipotente, que pode todas as coisas e que já sabe do que eu preciso confiar que a minha comunhão com Ele, que a minha intimidade com Ele, e que isso daquilo eu estou buscando o reino dEle, e que Ele vai acrescentar na minha vida
vida tudo o que for necessário, tudo o que realmente eu estiver precisando, Ele vai conceder no tempo dEle, da forma dEle. Eu preciso entender isso. Claro que tem coisas que estão na minha mão para fazer, mas há coisas que realmente não podemos controlar, há coisas que só o nosso Pai pode resolver. Então, se nós entregarmos ao Senhor, se nós entregarmos tudo o que temos ao Senhor, nós precisamos deixar aos pés dEle as nossas preocupações. Muitos estão com preocupação excessiva. Se já estamos vivendo numa era de ansiedade, ainda mais nesse período de pandemia, muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão em casa, mas com o coração saltitando, com o coração batendo forte, com falta de ar. Não é por gripe não, é ansiedade. Tem gente que não está conseguindo viver direito porque está consumido pela ansiedade. Mas quando a gente entende que realmente nós temos um Pai que já sabe de tudo que a gente precisa, que sabe qual é o nosso tempo aqui na terra, nós não precisamos ficar preocupados. Em Mateus 6, 31 e 32, diz que o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas as coisas. Então, não se preocupem. Eu não preciso ficar me preocupando. Eu não preciso consumir os meus dias, consumir o meu tempo pensando no que eu vou comer, no que eu vou vestir. Eu não preciso ficar desperdiçando o meu tempo com coisas que eu não posso controlar, com coisas que fogem ao meu controle. O que tem que ocupar minha mente? Com tudo que é perfeito, com tudo que é justo. Se há boa fama, se alguma virtude há, isso tem que consumir o nosso pensamento. A presença de Deus tem que estar na nossa mente, a vida com Deus, na nossa intimidade com Deus, a palavra de Deus tem que estar na nossa mente. Se a palavra de Deus está na nossa mente, eu entendo que eu tenho um Pai que já sabe do que eu preciso. É um Pai que clama: meu filho, me busque em secreto, me procure em secreto, mas saiba que tudo que você falar eu já sei. Tudo que você disser eu já sei. Tenha comunhão comigo, mas saiba que eu nunca te desamparei. Até antes de você compartilhar isso comigo, eu já estava contigo nessa luta. Até antes de você compartilhar os seus sonhos, os seus projetos, eu já estava com você. Eu já estava te abençoando, eu já estava contigo nessa caminhada. Nós temos um Pai que já sabe de todas essas coisas. Ele já sabe do que a gente precisa. Salmo 139, versículos 1 a 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces meus pensamentos. Observas o meu andar, meu deitar. Conheces os meus caminhos. A palavra ainda não chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Nem já chegou à minha língua o que eu ia dizer, e Deus já conhece, porque Ele já estava me observando. Ele já está te observando. Quando você acordou, Deus já estava te observando. Quando você foi tomar o seu café, quando você foi almoçar, quando você foi trabalhar, quando você estava a caminho daqui, Deus já estava te observando. Não tem nenhum momento em que Deus deixa de te observar. Deus está contigo em todo tempo. Ainda que os outros te abandonem, ainda que os outros critiquem, ainda que os outros digam que não vai dar certo, Deus já está contigo, Deus já está observando, Deus já sabe tudo o que está acontecendo. E olha, Ele nos dá palavras de ânimo, Ele nos diz para não temer. Ele está conosco, Ele está conosco. E se nós estamos com Ele, se nós estamos vivendo os propósitos e os projetos de Deus, não podemos temer. Nós temos que permanecer firmes, nós temos que permanecer constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não é vão. Trabalho do Senhor, tudo que você fizer para Deus não é vão, porque Ele está vendo, Ele está olhando. Ainda que nunca seja reconhecido pelos homens, ainda que nunca receba aplausos, ainda que ninguém mais veja, Deus, Ele está vendo, Ele está observando, e Ele está dizendo: eu conheço tudo, meu filho, eu conheço tudo, e eu estou contigo em todo o tempo, eu estou contigo. E olha que legal, nós temos um Pai que nos dá
o pão de hoje. Nós temos um Pai que, Mateus 6,11, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós temos um Pai que dia a dia, todos os dias, Deus te dá uma oportunidade de você receber um pão. Estamos falando de pão material? Sim, mas também de pão espiritual. Por que eu não busco esse pão espiritual todos os dias? Por que eu não tenho esse interesse de buscar a Deus sempre, todos os momentos? Filho, eu tenho maná do céu para ti, todos os dias. Hoje eu tenho um maná para te dar, hoje eu tenho um presente para te dar. Me busca em secreto, que eu vou te dar esse maná, eu vou te dar esse pão. O povo de Israel recebia o pão diariamente no deserto. Diariamente eles recebiam um pão. E olha, não era assim, chegava na mão deles, não. Eles tinham que ir lá e colher o maná. A palavra de Deus está todos os dias com a gente, todos os dias. Mas eu que tenho que tirar um tempo, abrir a Bíblia e colher esse maná. O maná já está aqui todos os dias, mas eu tenho que ir lá e recolher o maná. Será que nós temos feito isso? Porque muitas vezes a gente espera a fome vir, a gente espera estar numa sede, numa fome, a gente espera tanto tempo, e aí que vai pegar o maná. E Deus está falando, todo dia, busquemos o maná. Por que eu vou buscar esse alimento? Porque esse alimento não é qualquer pessoa que está te dando, é um alimento dado pelo Pai. Se eu estou entendendo que é meu Pai que está me dando esse alimento, eu estou entendendo que não é qualquer alimento. Pensando na minha mãe, a minha mãe, ela jamais me daria um alimento ruim. A minha mãe, ela sempre me daria o melhor dos alimentos. Até se ela tivesse um alimento excelente, o alimento médio, não, ela ia me dar o excelente, ia ficar com o médio. Ela não ia se dar o luxo de ficar com um alimento melhor que o meu, não. O Pai é assim, o Pai, ele dá o melhor alimento, ele dá o melhor alimento. Então precisamos sair daqui com essa sede e dizer, Senhor, que alimento é esse de hoje? Qual é o melhor alimento de hoje? Qual é o maná de hoje? Qual é o pão de hoje? Buscar esse pão espiritual, mas também entender que todos os dias Deus nos dá provisão material. Todos os dias estamos na dependência do Senhor. Ainda que você ache que você está tendo alimento por causa do trabalho, do seu suor, do seu esforço, mas na verdade é Deus que está provendo aquilo. Se eu acho que é só com a força do meu braço, eu deixo de agradecer a Deus, porque na verdade é Ele que está dando, é Ele que está permitindo cada alimento diário. Cada comida que você come é pela misericórdia do Senhor, é pela graça de Deus. Deus, Ele tem dado tanto para a gente, tanto, e nós precisamos agradecer a cada alimento físico e a cada alimento espiritual que recebemos. Nós temos um Pai que nos alimenta. Receba esse alimento do Senhor e creia que esse alimento é real. É real. Muitos estão vivendo uma vida vazia. Muitos estão vivendo uma vida distante, uma vida sem propósito, porque não buscam o alimento. Ali está lá na frente, Deus está de braços abertos, e a pessoa não vai atrás do alimento, e a pessoa não vai recolher aquilo que já está à disposição dela. Mateus 6,12. Você tem um Pai que te perdoa. Mas olha que legal, esse é um Pai que Ele te educa, porque Ele fala, meu filho, eu vou te perdoar, mas perdoe. Eu vou te perdoar, mas perdoe. Se você não perdoar,
eu também não te perdoo. Porque eu sou mau? Não. É porque eu te amo tanto que eu quero que você tenha uma vida com perdão. Eu quero que você tenha uma vida que libere perdão para outras pessoas. Até nesse período de pandemia, muitos estão magoados. Magoados porque deixaram de te ajudar, deixaram de te visitar, deixaram de te ligar, de procurar saber como você está. Não sei, vários motivos, pessoas estão feridas. Mas na verdade Deus, Ele quer que a gente entenda, perdoe. Não passe mais nenhum dia sem o perdão. Perdoe, porque você tem um Pai que também te perdoa. Você tem um Pai que também quer ter comunhão contigo. Se você tem um Pai que quer ter essa proximidade contigo, mas não tem como ter uma vida, um relacionamento pai, filho, filha, pai, se você não praticar o perdão e não entender que você é perdoado todos os dias por Deus. Deus te perdoa, Deus te perdoa, mas nós precisamos viver esse perdão. Quem já teve uma vida sem perdão e depois perdoou, sabe a libertação que isso dá, sabe o peso que é tirado das costas e começa a viver a vida que Deus quer que viva. É uma vida em liberdade, é uma vida realmente leve com o Senhor, né? O jugo é suave e o fardo é leve quando entregamos ao Jesus, quando entregamos ao Senhor. Mateus 6,13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos um Pai que nos livra do mal. Nós estamos aqui, passamos por essa pandemia, porque nós temos um Pai que está dia após dia nos livrando. Clamemos ao Senhor, clamemos pela misericórdia de Deus, clamemos pela intervenção do Senhor, porque o nosso Pai Celestial nos livra do mal. Nós temos um Pai que Ele não está só assim parado, vendo a situação, não, Ele está agindo por você, Ele está agindo pela sua vida, Ele está te livrando, Ele está agindo. Você não tem um Pai que fica só olhando desgraça sem fazer nada. Não, você tem um Pai que te livra do mal. Você tem um Pai que te protege. Você tem um Pai que cuida de você. Se eu creio que eu tenho um Pai que cuida de mim, eu vou cumprir missões, eu vou cumprir o ID. Você tem que lembrar o contexto que isso está sendo dito. Jesus está falando isso para os discípulos aqui no capítulo 6, e poucos capítulos depois, Jesus, Ele manda esses discípulos, Jesus, Ele dá autoridade para eles no capítulo 10 e diz: vá, agora preguem. Antes de você ir pregar, você tem que entender que você tem um Pai. Eu não posso sair por aí evangelizando, dizendo que eu sou servo do Senhor, se eu não ver o Senhor como Ele realmente é na minha vida. Um Pai que cuida, um Pai que é meu, que é nosso, um Pai que é celestial, um Pai que é onipotente, onipresente, onisciente, um Pai que nos perdoa, um Pai que Ele nos vê em secreto, um Pai que nos recompensa, e a maior recompensa é a presença dEle, a vida eterna ao lado dEle. A maior presença. Nós temos um Pai que nos alimenta todos os dias. Basta irmos até lá, basta irmos à fonte de água viva, que Ele vai nos saciar nossa sede. Nós temos uma fonte, mas temos que ir nessa fonte. Vamos à fonte, porque nós temos um Pai que nos livra do mal, um Pai que tem reino, que tem poder, que tem glória. Nós servimos a um Pai que tem um reino, nós somos servos do Senhor. Nós servimos ao Rei dos Reis, nós servimos ao Senhor dos Senhores, nós servimos a um Pai que tem reino, que é todo poderoso e tem a glória. A Ele toda a glória, a Ele toda a glória. Quando eu entendo que a Deus é toda a glória, eu paro de querer buscar a glória para mim. Eu paro de ficar chateado se as pessoas não estão reconhecendo o meu esforço. Eu paro de ficar chateado se nunca me chamam para fazer algo. Eu paro de ficar chateado se as coisas acontecem e aparentemente a circunstância não muda, a circunstância adversa. Eu começo a entender que eu tenho um Pai acima de tudo. Eu já tenho o maior presente, e esse maior
maior presente é um pai. É um pai que está comigo. E uma das coisas maravilhosas de se ter um pai é saber que eu posso confiar nesse pai. Se eu vivo a minha vida sem confiar no meu Pai Celestial, que evangelho eu vou estar pregando? Que evangelho eu vou estar vivendo? Deus, Ele quer que a gente viva um evangelho em que a gente confia no Pai. Quando a gente pensa em Pai, quando eu penso em Pai, eu penso logo o filho se jogando nos braços do pai. O pai dizendo: vem meu filho, se joga. E a criança vai e se joga, porque ela confia que o pai jamais vai deixar ela cair. O pai, ele está dando proteção e segurança. Será que estamos vivendo realmente com proteção, sentindo essa proteção e essa segurança que é real do Senhor? Se nós estamos vivendo sem sentir, sem viver Jesus, com Deus como nosso Pai, nós estamos vivendo o Evangelho de forma errada. Queria pedir para vocês levantarem. Por quê? De repente tem alguns aqui, tem alguns que estão assistindo esse vídeo, que não estão sentindo Deus, não estão vendo Deus como Pai. Mas isso está na hora de mudar. Não podemos mais passar nenhum dia sem ver Deus como Ele realmente é, como um Pai, o Pai Celestial. Um Pai que não vai ter nenhum outro aqui na terra para bancar. Nenhum pai nessa terra é melhor do que o nosso Pai Celestial. Se tem alguém aqui que quer restaurar a sua comunhão com o Pai, se tem alguém aqui que está realmente sentindo a necessidade de ter a sua comunhão restaurada com o Pai, pode vir aqui na frente. Se tem alguém aqui que ainda quer restaurar a sua comunhão com Deus, que quer ter uma nova aliança com Deus, que quer viver o renovo de Deus, que quer ver Deus como Pai, pode vir aqui. Eu queria também fazer essa oração. Pode fechar o olho, todos fechando o olho, porque tem gente aqui que precisa ver Deus de uma outra forma, de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda, de uma forma restaurada com o Pai. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade, Pai, de orar pela Tua igreja, de orar pelos Teus filhos, Senhor. Teus filhos que muitas vezes não estavam se sentindo Teus filhos, estavam vivendo, até vindo para a igreja, Senhor, mas não estavam Te vendo como Pai. Pai, nós precisamos Te ver como Tu realmente és, como alguém que cuida da gente, como alguém que sabe do que a gente precisa antes mesmo de falar, Senhor. Eu creio, Pai, que Tu vais tocar em corações, curar corações nesse momento, curar vidas, restaurar, Pai, a comunhão contigo, restaurar, Pai, a comunhão de pessoas que estão aqui na igreja, de pessoas que estão no lar, Pai, que creem na Tua provisão, que creem que o mesmo Deus que está aqui nesse lugar está nesse lar. Pai, faça com que esses Teus filhos vivam o verdadeiro evangelho que se doa, mas crendo que tem um Pai o tempo todo, em todas as circunstâncias, um Pai presente, um Pai constante, um Pai amoroso, um Pai justo, em nome de Jesus. É muito importante, nunca duvide de que você tem um Pai. Eu vejo pelo menos 3 tipos de pai: pai biológico, um pai espiritual e um pai eterno. Algumas pessoas, eu ainda tenho um pai biológico, a Alessandra tem um pai biológico. Eu tenho a honra de ter um pai que aqui na terra ora por mim, e tenho o privilégio de ter um pai no céu que ouve a oração do meu pai aqui na terra e responde. Quantos aqui nessa noite creem nisso? Que Deus, Ele ouve a oração do pai, do nosso pai, da nossa mãe. Deus criou a família, a primeira instituição. O inimigo quer destruir, mas ele não vai conseguir, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu lembro que no batismo de Jesus, o inimigo tentou colocar uma dúvida de que ele era o Filho do Senhor. Primeiro Jesus foi ao batismo, foi batizado por João Batista, e quando ele saiu, a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou ao deserto. E quando ele saiu da água no batismo, diz a palavra de Deus que ouviu-se uma voz que disse: esse aí é o meu Filho amado, em quem me agrado. Se ele é filho, então Deus é o Pai.
Acontece que quando ele chega na tentação no deserto, mais lá na frente, o diabo tenta colocar em dúvida isso na mente dele. E sabendo que Jesus estava 40 dias de jejum com fome, ele disse: tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele coloca a condição: se tu és o Filho de Deus. Mas ele esqueceu que antes disso, lá no batismo, o Senhor ouviu uma voz que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então o inimigo chegou atrasado. Jesus já sabia que ele era filho e que Deus era o seu pai. Ninguém pode colocar em dúvida que você não tem um pai, porque você tem um pai. E esse pai já disse: ele é o meu filho, ela é a minha filha amada. E isso ninguém pode tirar de você, amado. Vamos orar nesse momento. Mas ore conosco nesse momento. Apresente a sua família, a sua casa, o seu pai, se você tem ainda. Se você não tem um pai biológico, você pode ter um pai espiritual. Se você não tem um pai espiritual, você certamente tem um pai que está no céu, que está ouvindo a tua oração. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, por essa palavra. Continua abençoando a Alessandra, Senhor, tua serva, tua filha, que tem pregado a tua palavra. Senhor, que nós possamos guardar essa palavra, que nós somos os teus filhos e que o Senhor é o nosso Pai. Continua abençoando, Pai, a tua igreja, cada família aqui representada, cada pai, cada filho, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele jamais desistirá de cada um de nós. Nós somos únicos para Ele. Ele conhece cada um de nós. E Ele sonda os corações. Ele sonda os nossos propósitos. Muito bom estarmos aqui nessa noite. Eu tive a oportunidade de chegar a tempo e ser ministrados pela palavra de Deus. Quem foi abençoado aqui nessa noite com a palavra de Deus? Quem não vem à igreja perde de ser abençoado, mas hoje à noite, como Deus tem sempre feito, usou mais uma mulher aqui da José Bonifácio. Deus não faz acepção de pessoas. É por isso que o pastor Samuel Câmara, pastor da igreja de Belém, ele tem esse sentimento, né? Que mulher outrora na igreja era só para cantar, para orar, mas existem mulheres de Deus que não só cantam, não só oram, mas também ministram a palavra de Deus com muita propriedade. Deus continue abençoando você, mulher. Às vezes você pensa que não tem condições, mas Deus quer te usar. Coloque-se tão somente como filha nas mãos dele e deixe-se usar por esse Deus que pode todas as coisas. Com Ele está o querer e o realizar. Portanto, Deus seja louvado, Deus seja agradecido. Não sairemos daqui nessa noite da mesma forma como chegamos, mas nós temos um Pai que tem cuidado de nós. Nós temos um Pai que não nos desampara. Nós temos um Pai que sempre está conosco, que quando não dá para caminhar, Ele nos coloca nos seus braços e nos conduz. Sejamos gratos a esse Pai celestial. Primeiramente por essa tão grande salvação. Nós não merecíamos, mas esse Pai, através da sua infinita graça, misericórdia, nos alcançou, mudou a nossa maneira de viver, nos fez novas criaturas em Cristo Jesus, e um dia nós reinaremos com Ele de eternidade em eternidade. Estamos só ensaiando aqui, estamos de passagem, aqui não é o nosso lugar, o céu nos aguarda. Então somente sejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o meu, o seu, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Sexta-feira, culto da família. Parabéns, você que está aqui se colocando na brecha pela sua família, cada família aqui representada. Estamos aqui. Nice Laura não pôde vir, mas já era mais de 7h30, eu digo, eu vou lá na igreja que eu quero ser abençoado, eu vou sair abençoado, amém? Portanto, mais um final de semana, aliás, o primeiro dia do mês de agosto será amanhã, dia 1º, e domingo, é o primeiro domingo do mês, nós teremos aqui o nosso culto
da família, com escola bíblica dominical, Santa Ceia do Senhor nosso Deus. Estaremos cercando a mesa do Senhor e anunciando que a sua morte não foi em vão. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia com poder e grande glória. Está assentado à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. Nós vamos chegar um pouquinho mais cedo. Se der para você chegar, não é só para os professores da Escola Bíblica Dominical, mas alunos da Escola Bíblica Dominical. De 8h30 às 9 horas teremos uma consagração, sempre no primeiro domingo, e depois a ministração da Escola Bíblica Dominical, mais um tema muito interessante: solteiro ou casados? Eis a questão. É isso mesmo? É isso? Então, é isso, né, Jacó? Fladenir já confirmou aqui também: solteiros ou casados, eis a questão. Deus quer salvar a todos, independente de ser casado ou se tiver escolhido o celibatário, mas o certo é que nós queremos subir ao encontro dele. E depois da Escola Bíblica Dominical, depois do ensinamento da palavra, a Santa Ceia do Senhor. Depois da Santa Ceia, ainda dentro do culto, pela manhã, teremos a nossa missão contra a fome, quando nós teremos a oportunidade de abençoar ainda mais os nossos irmãos que carecem da nossa ajuda, com 1 quilo de alimento, com a cesta básica e assim por diante. Tá bem, queridos? Não falte, estejamos presentes. Amém? Parabéns. Vamos estender aqui as mãos em direção a esses adolescentes e vamos dizer: queridos adolescentes, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos, como igreja, abençoar, ministrar a bênção do Eterno sobre a vida de vocês. E o Eterno Deus continue vos abençoando, vos guardando, fazendo prosperar, que os sonhos de vocês sejam uma realidade e que os sonhos de vocês estejam no centro da vontade e do projeto de Deus para a vida de cada um de vocês. Parabéns. Quem pode aplaudir o Senhor nosso Deus pela vida de cada um deles? Parabéns, parabéns. Está bem? Muito bem. Podemos encerrar. Alguém aqui tem um pedido especial de oração? Aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui neste lugar. Esse prédio foi construído para congregar pessoas que te servem, e às vezes pessoas que adentram aqui nesse lugar, mesmo ainda não tendo um encontro com o Senhor, mas através da Tua palavra, Pai, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é viva e eficaz e que tem poder, Pai, para transformar o velho homem em uma nova criatura. Aquele homem que estava desamparado, era órfão, mas quando ele entrega a sua vida para Ti, ele encontra um Pai verdadeiro, um Pai de todos os momentos na sua vida, na fartura, na escassez, na tempestade, na bonança. Ó Deus amado, na alegria, na dor, esse Deus não nos desampara. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Muito obrigado por esse presente que o Senhor nos deu, que foi Jesus Cristo, Teu Filho amado. Ele veio a esta terra com uma missão: buscar e salvar o que se havia perdido. Leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma noite abençoada, um final de semana abençoado na Tua presença. Muito obrigado, Deus. Se tem alguém aqui enfermo nessa noite, ou um familiar que está enfermo, nós como igreja ministramos a restauração da família. Nós como igreja, crendo que Tu és o médico por excelência, Tu não és só Pai, Tu és médico dos médicos, Pai. Portanto, nesta hora, nós Te suplicamos, sara aquele que está numa UTI de hospital, aquele que está numa enfermaria, numa
apartamento, mesmo em casa, nós como igreja ministramos a bênção da restauração.